Graças a Deus, queridos. Nós estamos numa série sobre unidade. Vou falar um pouco sobre isso hoje. E é muito importante que nós venhamos a ter essas pregações em série para que nós vamos a construir algo. Então o pastor trouxe uma palavra aqui no primeiro dia falando um pouco sobre isso. Se quiser sentar, pode sentar. O corpo de Cristo, né? Falando sobre essa junção que o nosso corpo tem e essa comparação que o apóstolo Paulo fez. Ele poderia comparar a igreja com diversas coisas, mas ele veio e comparou a igreja com o corpo. O corpo está todo interligado nas suas funções, e como o pastor disse aqui, quando parte do corpo adoece, todo o corpo sofre. Quando uma parte do corpo não assume a sua função, toda a outra parte do corpo vai sofrer porque está faltando alguém fazer algo. Nós não mostramos na outra quarta-feira, a irmã Maia trouxe aqui sobre João 17, 21, a maneira que nós vamos conseguir expressar o Cristo é que se nós formos um. Se nós não nos tornarmos um, é isso que Jesus estava dizendo, nós não vamos conseguir expressar quem Ele é. Então eu vou tentar aqui continuar isso. Não é, o pastor falou, deu uma opinião, falou uma coisa, a dona Mari falou outra, o Carlos vai falar outra, nós estamos falando todo mundo a mesma coisa. Porque nós estamos colocando fundamento, e é o que eu falo sempre para vocês. Quando a gente está colocando fundamento, tem um tempo de cavar, e aí depois tem um tempo de bater a estaca. Quando vai construir prédio, tem que cavar e bater a estaca. E você quer construir grande. Então não é falar sobre muitas coisas, mas é às vezes falar muito sobre as mesmas coisas. E deixar que o Espírito Santo construa isso de fato dentro de nós, para que a gente venha entender tudo que ele está falando. Então fala sobre a unidade do corpo, sobre se tornar um. E eu vou usar um salmo aqui, Salmo 133, por favor, Letícia. Salmo 133. Pode ser essa versão aí. Amém? Todo mundo achou aí? Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia sobre a barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. 3 versículos. Então o Salmo 133, ele faz parte de um conjunto de salmos. Começa no Salmo 120, vai até o 134, são 15 salmos, se eu não me engano. Que eles formam um compêndio, um conjunto de salmos que eram chamados de Cânticos dos Degraus. Você vai encontrar aí na sua Bíblia, assim em cima. Salmo, cântico gradual, cântico dos degraus, cântico de romagem. Você vai encontrar diversos, mas todos eles tinham o mesmo sentido. Qual que era o sentido? Quando eles peregrinavam para Jerusalém para adorar o Senhor, no caminho, e quando eles chegavam no templo, na subida dos degraus, até chegar lá
local da entrega do sacrifício. Esses salmos eram cantados por eles como preparação para o culto. Eles estavam preparando o coração deles para o culto. Eles não iam cantar depois que o culto começava, não. Eles estavam caminhando em direção ao culto e eles já estavam preparando o coração. Então nesses salmos está lá o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, sim, por isso estamos alegres. Está o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Não dormirá o guarda de Israel. E eles iam caminhando e entoando cânticos e salmos ao Senhor. Eles estavam preparando o coração. Eles estavam construindo a unidade para que quando eles chegassem no culto, todos os corações estivessem centralizados na mesma coisa. Todos os corações estivessem buscando a mesma coisa. Por causa da pregação de hoje, uma das coisas que aconteceu conosco é que nós perdemos muito da nossa comunhão e muito da nossa unidade, porque todo mundo diz assim para você: hoje você vai receber a sua bênção. E você vai receber a sua bênção, irmão. Mas você só vai receber a sua bênção quando nós recebemos a nossa bênção. A bênção ela é coletiva. Se você sai de casa condicionado, aí eu vou buscar a minha bênção, o pastor vai buscar a bênção dele, a pastora vai buscar a bênção dela. Quando nós chegamos aqui, cada um está adorando a sua bênção, não Deus que nos abençoa. Porque a nossa comunhão e a nossa unidade está condicionada à centralidade do culto. E se a centralidade do culto é a bênção que eu estou buscando, logo meu coração, quando eu chego aqui, está desconectado do coração do irmão. A minha mente está desconectada, porque a bênção que ele precisa não é a mesma que eu preciso. E nós, não entendendo isso, nós pensamos que nós íamos para cá para um esforço de agora tocar a Deus para que Ele me dê a minha bênção. Para me esforçar, para Deus me dar a minha bênção. Por quê? Porque Jacó segurou o anjo até receber a bênção? Não, irmão. Jacó segurou o anjo até ele mudar a sua identidade, ele se tornar uma bênção. Qual foi a bênção que Jacó recebeu? Uma perna quebrada, um pedaço, uma perna machucada. Jacó saiu daquele encontro com Deus, machucado, ferido. Eu espero que todo encontro que você tiver com Deus para buscar a sua bênção, você saia ferido. Toda vez que você passar mancando, você vai se lembrar daquele encontro que você buscava a bênção, mas Deus te tornou uma bênção. Então o primeiro versículo, qual é o primeiro versículo para mim, Letícia, por favor? Eu tenho escrito aqui, mas você coloca para mim, por favor. E ele tem algumas palavras que eu quero destacar, e vou ficar só nesse, tentar ficar só nesse salmo aí, de ser rápido. Então ele diz que é bom, que é agradável em algumas traduções, que é bom e suave os irmãos viverem em união e habitarem juntos em união. Então ele separa algumas palavras. Eu vou colocar aqui, por exemplo, bom e agradável. Ele está falando sobre Deus, não sobre nós. Quando o jovem chegou diante de Jesus e falou: bom mestre, o que Jesus disse para ele? Bom é Deus. Então quando eles estavam cantando esse salmo, eles estavam dizendo: tem que haver uma manifestação de Deus no nosso meio. O que é bom tem que se manifestar no nosso meio, tem que se manifestar em verdade. Porque se o que é bom se manifesta no nosso meio, é agradável estar. Quão bom e quão suave, ou quão bom e quão agradável é os irmãos estarem em união. E aí a segunda palavra que eu quero destacar é irmãos. É fraternidade. É irmandade. É o sentimento de não separação. Já é impossível separar. Se nós não tivermos o sentimento da fraternidade, porque você pode pegar dois irmãos e eles podem ter problemas e situações, mas se ele vê o irmão passando por algo, ele vai correr, vai socorrer. Dois irmãos podem estar tendo discussões, problemas, situações, mas na mente, no coração existe uma coisa: ele é meu irmão. Então esse salmo está falando para nós sobre esse sentimento de fraternidade, esse sentimento que não pode faltar. Que Jesus vai, na oração lá em João 17, ele vai dizendo
Vocês precisam se tornar um, vocês precisam, assim como eu e o Pai somos um, assim como eu cuidei desse que o Senhor me deu, Senhor, que nenhum deles se perca. E ele vai fazendo aquela oração, mas a centralidade da oração é que eles se tornem um. Por quê? Eu oro não só por esses, João 17, 23. Eu não oro não só por esses que o Senhor me deu, mas eu oro por aqueles que virão, para que eles também se tornem um. Quem são aqueles que virão? Somos nós. Irmão, Jesus tinha 12 discípulos. Vamos dizer que ele tinha 70 discípulos. Na noite, no dia do Pentecostes, tinha 120 discípulos de Jesus reunidos, mas ele estava orando por nós. Será que Jesus tinha fé de que aquilo que ele fez de fato foi para o Pai? Ele não tinha dúvida que ele fez tudo que o Pai mandou e que o resultado seria colhido lá na frente. Então ele não estava preocupado com o resultado daquele momento. Naquele momento a preocupação de Jesus é que ninguém se perca. Então a nossa primeira preocupação como irmãos tem que ser essa, que ninguém se perca. O nosso coração tem que queimar por isso. O nosso coração pode queimar para ganhar mais um? Amém, irmão, glória a Deus, façamos isso. Mas primeiro o nosso coração tem que queimar para que ninguém se perca. Para que a gente não vejamos os nossos irmãos perdidos depois de ter conhecido a Cristo. O nosso esforço tem que ser entregue para que ninguém se perca. Ao ver um irmão se perdendo, seja por uma questão pessoal, ou seja por uma questão de pecado, o nosso esforço diante dele tem que ser para que ele não se perca. Ponto. Sentimento de unidade, aí ele vai dizer assim, porque é bom eles habitarem em união. Não é eles visitarem. E eu falo por vezes, nós nos preocupamos mais com o ambiente da visitação do que com o lugar da habitação. E o lugar da habitação é você que é o templo do Senhor, sou eu, somos nós, somos o templo do Senhor. Como é que está a habitação do Senhor? Às vezes a gente não se preocupa de perguntar para o irmão, como é que está, irmão, a habitação do Senhor? Como é que está o lugar onde o Senhor está morando? É bom, é agradável que os irmãos habitem, que eles vivam, que eles tenham uma convivência em união. Essa união, que vem também da palavra comunhão, que é a comunhão do Espírito que gera isso. O seu Espírito Santo não trabalha onde há essa falta de comunhão, essa falta de união. Então, em Atos 2, 42, vai aparecer uma palavra que ele diz que eles estavam reunidos e eles partilhavam tudo em comum, mas eles tinham uma comunhão. E aquela palavra quer dizer koinonia. E até um grupo de louvor que se chamava Koinonia, aí cantava algumas canções. E a palavra koinonia, ela fala sobre a partilha das coisas, mas também sobre andar no mesmo pensamento, numa mesma opinião. Ela fala sobre construção da unidade. Então eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. E eles recebiam o mesmo ensino. Mas o mesmo ensino que eles recebiam se tornava a mesma prática para todos. Porque quando nós começamos como igreja, tem duas coisas que tem que ficar claras para nós. Nós temos a vida da igreja e a missão da igreja, que por vezes elas se confundem. Porque às vezes nós estamos vivendo a vida da igreja cá entre nós, fechados, e não estamos cumprindo a missão da igreja. E outras vezes nós estamos cumprindo a missão da igreja, que é o ID. Estamos indo, pregando o evangelho para esse e para aquele, mas a vida da igreja está se perdendo. As duas coisas precisam andar juntas. Quando eles sentavam para comer e os apóstolos ensinavam à mesa, eles estavam vivendo a vida da igreja e cumprindo a missão da igreja, porque a palavra vai dizer assim, que todos os dias o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Então eles cumpriam a missão da igreja, vivendo a vida da igreja. As duas coisas estavam juntas. Nesse primeiro versículo dá para a gente tirar tudo isso nesse pensamento. Por quê, irmão? Porque as pessoas olham, como diz o
pastor Eduardo pensa com a cabeça grega, mas isso é Antigo Testamento. Mas todas as profecias sobre Jesus estão onde? No Antigo Testamento. Depende de como a gente olha para a palavra. Se nós olhamos para a Bíblia como um livro qualquer que nós estamos lendo, ou como um livro que contém revelação. Tudo que você olhar dentro da Bíblia, tudo que você lê, contém uma revelação. Contém algo a mais. Vamos para o segundo versículo. Então a primeira palavra que eu vou destacar do segundo versículo é como o óleo da unção. Na minha tradução diz óleo precioso. E quando a gente fala de óleo, a Bíblia compara o Espírito Santo ao óleo da unção. O Espírito Santo que unge. Aí está dizendo para nós que é como o óleo da unção que desce sobre a cabeça. Que é a cabeça do corpo. O pastor pregou aqui há alguns dias. 3 dias atrás, 3 quartas-feiras atrás, 2, né? 2 atrás. Quem é a cabeça? É o Cristo. Então a unção não desce sobre mim, a unção desce sobre Cristo e ele espalha sobre quem ele quer. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça do corpo, é ele quem direciona, é ele quem dá a direção. O pensamento tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Levem todos os vossos pensamentos cativos ao senhorio de Cristo Jesus. Cristo é o cabeça, então a unção desce sobre Cristo. O Espírito Santo vem por causa de Cristo. Se Cristo está, o Espírito Santo está. Se Cristo é o centro do culto, o Espírito Santo vem. A unidade, irmão, esse é o tema da mensagem depois disso. A unidade é o que dá sentido ao culto. Porque se nós perdemos a unidade, o culto perde o sentido. Se a busca é individual, para que se reunir? Se a busca é pessoal, qual que é a minha preocupação com o irmão? Então nós nos unimos por um propósito. Qual o propósito? Revelar o Cristo, encontrar o Cristo, conhecer o Cristo. Esse é o propósito. Ponto. Não tem outro. As demais coisas serão acrescentadas. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da reunião. Esse é o propósito do culto. Então a unidade, ela se constrói quando Cristo permanece como cabeça e o óleo desce. Por quê? É Cristo. Porque ele desce sobre a cabeça do sumo sacerdote de Arão. Mas agora o sumo sacerdote não é mais Arão. Segundo Hebreus capítulo 7, não é 14, agora eu não vou me lembrar, não vou ler para a gente não estender, mas diz que agora Cristo é o nosso sumo sacerdote. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Uma nova ordem. Cristo agora é o sumo sacerdote. Ele está dizendo como o óleo que descia sobre a cabeça de Arão é o óleo que desce hoje sobre nós. Se Cristo é o cabeça. E aí esse óleo desce, ele escorre sobre a cabeça e ele vai descendo por todo o corpo. Ele toca na barba do sumo sacerdote. E ele vai tocando todo o corpo até chegar na hora das suas vestes. E a hora das vestes foi onde a mulher tocou e de Cristo saiu virtude. É onde a mulher tocou e de Cristo saiu poder para curar uma geração que ia morrer. É o óleo que desce e toca todo o corpo que está em unidade. É o óleo que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes, somos todos sacerdotes, irmãos. Somos todos sacerdotes. O sacerdócio agora é de todos. Cristo é o sumo sacerdote, nós somos todos sacerdotes. E se eu disser assim, o pastor Fabiano é um sacerdote, e ele é um sacerdote, mas se eu coloco só sobre ele o sacerdócio, eu fujo da responsabilidade. E Cristo tem um compromisso com a responsabilidade assumida. Porque o sacerdote não é sacerdote sobre as pessoas, não é sacerdote sobre a sua casa, ele é sacerdote em favor dos outros, em favor da sua casa.
em favor de alguém. Todas as vezes que você dobrou o seu joelho e disse o nome de alguém na oração, você estava cumprindo com o seu sacerdócio em favor de alguém. Sabe o que a palavra vai nos dizer? Que os sacerdotes do Antigo Testamento, por serem imperfeitos, não ofereciam sacrifícios só pelo povo, eles ofereciam também sacrifícios por ele mesmo. Mas porque Cristo ofereceu o sacrifício perfeito, agora já o sacerdote não oferece mais o sacrifício por si mesmo. Ele oferece o sacrifício por todos. E esse sacrifício nos cobre a todos. Então a vida sacerdotal não é mais uma vida de sacrifício. A responsabilidade assumida não é mais o sacrifício que eu faço. A responsabilidade assumida do sacerdócio agora, quando o véu se rasga, é Jesus chamando para o relacionamento. É Jesus chamando para dentro. Vem comigo, eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me conheça melhor, eu quero te conhecer. Não tem mais véu. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: não tem mais véu. Não tem mais véu. Não tem mais véu, irmão. Não tem mais véu, é o chamado de Cristo, é o chamado do Senhor para dentro. O véu se rasgou de alto a baixo, é a declaração de Deus: eu quero que vocês entrem. Cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça, onde podemos encontrar misericórdia e alcançar graça em tempo oportuno. É o chamado para dentro do véu, esse é o chamado. Para quê? Para encontrar a misericórdia, porque nós somos carentes de misericórdia. Para receber misericórdia, porque nós somos carentes de misericórdia. Porque é Cristo, como somos sacerdote, nós assumimos o nosso sacerdócio ainda como aqueles homens que assumiam no Antigo Testamento, não oferecendo sacrifício, mas ainda carentes de misericórdia. Mas ainda carentes da misericórdia. Porque o que é misericórdia? É quando eu olho para dentro e eu olho a miséria que há no meu coração. Miséria e escardia são a junção de duas palavras. É a miséria que está aqui dentro. O quão miserável eu sou em julgar o meu irmão, mesmo me conhecendo ainda. Então, quando entra além do véu, no lugar onde está o trono, a primeira coisa para você continuar é que você recebe misericórdia. Mas ele fala assim: entra com ousadia, irmão. Porque o que você recebe, você não faz nada para receber. Mas ele diz assim: receba a misericórdia e continue até encontrar graça. Então a misericórdia você recebe, não faz nada, mas a graça você procura. Você fica lá na sua Bíblia, lá dentro daquele lugar, procurando encontrar graça, entender mais sobre a graça, entender mais sobre o favor imerecido. Depois de entender que você precisava da misericórdia para continuar esse caminho, agora você encontrou graça. Graça é aquilo que você recebe e entrega sem perder. É a impartição do coração que entendeu agora a misericórdia. Por isso que Jesus olhou para os fariseus e falou assim: vão e aprendam o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. Vão e aprendam. Jesus falou para eles. É o óleo que desce, toca todo o corpo, que escorre pela barba de Arão. Aí o último versículo, para terminar. É como o orvalho que vem do Monte Hermon, o orvalho que molha os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia ou ordena a sua bênção e a vida para sempre. É como o orvalho que vem do Hermon. O Monte Hermon ele é um alto monte em Israel, onde o orvalho se forma ali por causa que ele congela, por causa das baixas temperaturas do deserto durante a noite. E ali em volta, toda aquela área desértica e os montes de Israel, eles são beneficiados pelo orvalho que desce no Hermon. Inclusive, se eu não estiver enganado, o pastor Eduardo pode me corrigir, o Rio Jordão se forma em cima do Hermon e cai lá no Mar Morto. E aonde o Rio Jordão passa, ele vai gerando vida. Aonde o orvalho que desce do Hermon cai, ele vai
possibilitando que um lugar que antes era estéril, agora possa dar fruto. Ele vai possibilitando que o deserto, onde as pessoas abandonavam o lugar por falta de água, se torne um lugar habitável. Aonde o orvalho do Hermon desce, ele traz possibilidade de vida. Esse salmo fala sobre a união que gera todas essas coisas. A união que gera fraternidade, a união que gera a unção que nós precisamos, e a união que gera essa fonte que desce como um orvalho e vem regando os nossos corações. É esse orvalho que vem, irmão. Seja esse orvalho na vida do irmão, talvez está estéril em alguma área da vida dele. Nós precisamos ser esse orvalho na vida de alguém que fala assim: na minha vida nada dá certo, eu estou sofrendo nessa área, eu estou sofrendo ainda naquela área, eu estou sofrendo, por seja o orvalho que desce do irmão. Quantas pessoas vivendo uma vida desértica? O que é uma vida desértica, irmão? Uma vida infértil, uma vida de dificuldade. Os dias são difíceis, é aquele calor, a pressão do dia. As noites são escuras e frias. É o deserto. Mas o orvalho que desce do irmão, ele possibilita a vida. Ele possibilita frutos. Ele molha Sião, a Jerusalém que vem descendo do céu. Ele não molha a Babilônia. Ele não molha a Babel que vai subir da terra do céu. Não, ele molha a Sião que vem descendo do céu para a terra. Ele molha Jerusalém que vem descendo do céu para a terra. É esse orvalho, o orvalho que vem do Hermon, vai molhando toda aquela campina, todo aquele lugar. E ali vem a vida, ali a possibilidade de que os rebanhos encontrem pastos verdejantes. Ali a possibilidade de moradia, ali a possibilidade de comunhão, de convivência, a partir do orvalho que desce do irmão. Esse é um salmo para nós como igreja, porque é isso que dá sentido ao culto, é o que a união faz de nós, é o que nós estamos nos tornando de uns para os outros. Não é o que eu estou recebendo, e glória a Deus por tudo aquilo que as pessoas recebem. Mas as pessoas só vêm no altar para dizer assim: ah, depois que eu entrei nessa igreja eu conquistei isso, isso e aquilo. Depois que eu conquistei isso, isso e aquilo, você se tornou, irmão, depois que você entrou na igreja. Olhe para esse salmo, acho que a partir de hoje você vai olhar para esse salmo, para outros salmos de maneira diferente. Acho que você vai, quando dobrar o seu joelho lá para orar o Salmo 91, lá, você vai orar já de maneira diferente. Você vai estar, como dizem por aí, você vai estar empoderado. Porque nesse salmo, como todos os outros, contém uma profecia a respeito da sua vida, a respeito de algo que você pode se tornar. Fica de pé em nome de Jesus. Amém, querido? Dá para você entender o que é a unidade do corpo? A capacidade que a unidade do corpo é capaz, o poder que a unidade do corpo é capaz de trazer para a igreja? Por isso que, quando a unidade vai se perdendo, fica desagradável permanecer no lugar. Quando a unidade vai se perdendo, o sentido do culto, o sentido de estar ali, ele se perde. Não há um sentido real em estar num lugar se não houver unidade. Acho que a gente precisa entender só a última coisa, que até uma falsa unidade constrói alguma coisa.
é só construir a unidade, é entender por quê, qual é a centralidade da unidade que nós estamos construindo. Nós estamos construindo unidade para elevar o ministério do Carlos, o ministério da pastora Débora, o ministério do pastor Fabiano. Quando o apóstolo Paulo escreveu para eles, falou: vocês dizem, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. E eu sou de Pedro. Não, vocês são de Cristo. Ponto. Cristo é o centro. E se Cristo é o centro, todas essas bênçãos, essa bênção, a vida e a paz há no nosso meio para sempre. Para sempre, irmão. Tudo que está dizendo aqui, no final ele diz assim: assim como? Assim, quando tudo isso que estava anteriormente acontece, quando há um bom convívio, quando há unidade, quando o óleo desce, escorre e toca todo o corpo, assim o Senhor ordena a bênção. A bênção não está lá no começo, a bênção está no final. Quando tudo isso aqui acontece, quando todos nós somos tocados, aí você recebe sua bênção. Coloque isso no seu coração, irmão. Na vida da igreja, o que é a vida da igreja? Nós estamos colocando regras para as pessoas seguirem? Não, nós colocamos um plano de leitura para as pessoas lerem. E aí tem pessoas que estão lendo, como a Juliana está lendo um plano de leitura em ordem cronológica. Ela está em unidade conosco, irmão. Por quê? Porque ela não deixou de fazer. Não é a regra cumprida, é o porquê. Aí eu não vou fazer porque eu não tenho facilidade com esse plano aqui, então. Aí está dando uma quebra ali na unidade. Faz de outro jeito, mas não deixa de fazer. Faz mais devagar, lê só um por dia, mas não deixa de fazer. Está atrasado? Vai lá de novo, irmão. Está precisando de ajuda? Vai lá de novo, não deixa de fazer. Porque isso constrói unidade. Está todo mundo sabendo o que está escrito em Gênesis 1, Gênesis 30, Gênesis 20. Quando você sentar para conversar, você está dentro do assunto, nós estamos no mesmo pensamento. E a centralidade não sou eu, não é o pastor, é a palavra. Você entende que não é a regra? Que ninguém vai chegar para a Juliana e falar assim: ó, Juliana, você está fora, porque você não está lendo o mesmo. Porque não é a regra. É o sentido. E qual que é o sentido? Se voltar para a palavra. Se você se voltar para a palavra hoje para ler a palavra inteira, mas você começar no Novo Testamento, você está no mesmo sentido que a gente. Você corta. Amém? Feche seus olhos, irmão. Mas vamos fazer um negócio aqui. Não vou orar sozinho, né? Depois de uma palavra de unidade, irmão. Por favor, né? Então eu não vou pedir, eu vou pedir para você se dirigir a alguém e orar para alguém. Pode bagunçar, irmão. Pode ficar de pé aí, se dirige até alguém. Vai, se move aí, em nome de Jesus. 2 em 2, 3 em 3. Se junta aí. Alguém aqui junto com a Natália, aqui, por favor. Aqui, ó, vem. Alguém com a Márcia lá, por favor, lá, ó. Ninguém ora sozinho. Ninguém ora sozinho. Pai, em nome de Jesus, nosso desejo pela tua presença que traz unidade, Senhor. A tua palavra diz que é a comunhão do Espírito, é o amor do Pai, a graça do Filho, mas a comunhão é do